Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O Sporting Clube Portugal estuda a renovação da sua marca e já colocou os seus sócios e adeptos em alerta para o que aí vem. O terreno minado do rebranding das marcas desportivas é um dos trabalhos mais desafiantes e fascinantes para os profissionais de marketing. É para nos falar deste processo que temos connosco Daniel Sá, especialista em marketing desportivo e diretor executivo do IPAM. Daniel, é um enorme prazer voltar a tê-lo neste programa. Bom ano já agora, para este 2023 do Obrigado, bom ano também. Económico. Esteve connosco numa das últimas edições de 2022 para falarmos do desafiante trabalho das marcas que patrocinam, mas também as que não patrocinaram o Mundial do Qatar e toda a envolvência dessa prova. Tivemos a oportunidade de o discutir aqui. Hoje voltamos com um tema não menos interessante, que tem a ver com o rebranding, com a renovação das marcas, com a capacidade de tocar naquilo que é mais sagrado nos clubes, no coração dos adeptos. É algo que é quase absolutamente inegociável para os adeptos. O que eu gostaria de começar por lhe perguntar é que cautelas, que cuidados, que procedimentos é que se deve ter quando se toca neste autêntico terreno minado que são os emblemas das marcas desportivas? É uma excelente expressão, gostei muito do terreno minado, porque na prática, quando falamos de rebranding em futebol, é qualquer coisa desse género. O rebranding, começando por aí, é um processo relativamente simples e normalíssimo no mundo das empresas, que faz com que de tempos a tempos as empresas de alguma forma atualizem a sua marca, e atualiza-se a marca mexendo ligeiramente ou muito no seu visual, em todos os seus pontos visuais de contacto com os consumidores, tradicionalmente os logos, os claims, os posicionamentos, as assinaturas por aí fora, e é um processo que normalmente deve ter por trás objetivos estratégicos. Quero tornar a minha marca mais internacional, quero tornar a minha marca mais sólida, quero torná-la mais jovem. Bom, depende dos objetivos que estão por trás e, na prática, depois, os especialistas terão que converter isto, do ponto de vista visual, que a marca passe a ser percepcionada de outra forma. Portanto, é normal que de tempos a tempos isto aconteça nas empresas, em todo o tipo de setores de atividade. Porquê é que isto no futebol é um terreno de minas? Razão número 1. A idade média de uma empresa em Portugal anda nos 15 anos. Portanto, é uma média, significa que há empresas mais pequenas, mais jovens e empresas, obviamente, mais velhinhas. Mas a idade média de uma empresa é 15. Ora, no futebol, e sem sair da realidade portuguesa, uma boa parte dos clubes que nós temos aqui já são centenários. Têm 100 anos. Não têm 15, nem 10, nem 20, têm 100. E quando se tem uma marca com 100 anos, estamos aqui a falar de um cuidado especial que é preciso ter em relação a uma marca que tem 5 ou 10. E o segundo fator também é muito simples. Quando a minha marca favorita de roupa muda e faz um rebranding, e vamos imaginar que a minha marca de roupa favorita seja a Zara, vamos imaginar que é essa, quando a Zara faz o seu rebranding, mesmo que seja a minha marca favorita de roupa e que toda a minha roupa seja da Zara e que eu seja um cliente muito fiel, não fique indiferente, mas está tudo bem, não há problema nenhum, vamos em frente. E se calhar até se exploram outras possibilidades. Estava-me a lembrar, o Daniel estava a falar do caso da Zara, eu estava-me a lembrar exatamente do exemplo da Adidas, que fez um rebranding aqui há uns anos, mas aproveitou para deixar o logo da marca antiga para, digamos que uma linha de roupa vintage, exatamente, por aí fora, exatamente. Mas o fator 2, e o problema é este, quando o meu clube decide fazer uma coisa deste género, é um terreno complicado, porque o clube é meu. Eu, enquanto adepto, ele é meu. Seja eu sócio ou não, comprando camisolas ou não, o clube é meu. E, portanto, ninguém mexe no meu clube sem a minha autorização e sem pelo meu gosto. Portanto, eu para a Zara, e a expressão é mesmo assim, estou-me a borrifar, para o meu clube, cuidado, não mexam com o meu clube, que isto é uma coisa sagrada. E é só este o problema do branding nos clubes, do rebranding, melhor dizendo. O mote deste programa é precisamente o rebranding que foi anunciado no Sporting. Não vamos falar dele
especificamente porque não temos elementos suficientes para podermos discutir essa transformação, mas o tema, de uma forma geral, já é interessante o suficiente para o trazermos a este jogo económico. Mas aproveito para lhe perguntar se o rebranding das marcas neste plano desportivo é mais ou menos eficaz, consoante também a consistência do projeto desportivo. Eu acho que não há uma coisa sem a outra, ou seja, tal como nas empresas, também no futebol, isto tem que ser assim. Como eu comecei por explicar, o rebranding tem que ter por trás uma estratégia. De novo, para mim é indiferente se é imagem nova, se é amarela, azul, às pintas, às bolas, aos quadrados, é irrelevante sem percebermos qual é o objetivo que está por trás. E, portanto, tentar fazer de um clube português um clube moderno e arrojado, não é? Eu vou usar um exemplo simplista para percebermos, moderno e arrojado, e portanto só tem jogadores de 35 anos em fim de carreira, a coisa não tem sentido, não é? Portanto, não joga um fator com o outro. Não joga um fator com o outro. Portanto, a questão-chave aqui neste processo é a consistência. E, portanto, só vale a pena, até começando por aí, não é o mais importante, eu sei que para os adeptos muitas vezes não é isso que conta, é se é verde ou se é azul, se tem leão, se não tem leão, a conversa vai parar aí, mas não é essa realmente a parte que importa. A parte que importa é a consistência desta nova imagem, este novo rebranding, esta nova marca que se está a trabalhar, que é uma marca que se pressupõe que dure alguns anos, no mínimo, se ela é consistente com o projeto desportivo, Zé Carlos, claro que sim, mas também com o próprio projeto corporativo do clube. Os clubes hoje em dia, os adeptos já não se importam só, claro que o principal é o título, mas a malta também festeja já a transferência de 30 milhões e a de 45 e a de 20 e ganhamos mais na transferência com o clube do lado. A malta dos clubes já festeja aqui um bocadinho, isto o tempo vai mudando, as pessoas vão se adaptando, mas sim, a consistência é a questão-chave, Zé Carlos, na minha opinião. E já a seguir vamos falar da internacionalização, que é também um aspecto muito interessante. Mas para já gostava de ouvir tanto o Nuno Vinha como o Jorge Faria de Sousa. Nuno, começo precisamente por ti. De facto, trata-se de mexer em algo que é absolutamente sagrado e, de facto, é uma missão absolutamente espinhosa para os profissionais de marketing que ficam com este projeto em mãos. Como é que tu vês todo este desafio, não sendo naturalmente um profissional de marketing, mas estamos envolvidos no Ainda bem que não, meio da graças a Deus. comunicação. Exatamente, estamos envolvidos no meio da comunicação, somos todos adeptos de clubes e adeptos de desporto e, portanto, todos sentimos aquilo que pode ser uma mudança na imagem corporativa e na imagem da marca do clube do qual gostamos. Como é que tu vês todo este processo e todos os desafios que estão inerentes ao mesmo? Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o nosso convidado. Obrigado pela presença, Daniel Sá. 3 reflexões. A primeira é o seguinte: talvez os adeptos não festejem o suficiente aquilo que são os resultados financeiros de um clube, tanto como nós gostaríamos que o fizessem, porque isso então é que é defender aquilo que é não só a imagem corporativa, como aquilo que é o futuro do clube. Gostava que defendessem mais os resultados financeiros de uma forma competente e com mais literacia financeira nesse aspecto, mas isso também é apontar demasiado alto. Segunda reflexão: quando o Daniel fala de que de facto são empresas centenárias, claro, há um paralelo também, por exemplo, as empresas de fabricantes de automóveis. A Ford não muda o seu logo, a sua oval azul, praticamente desde 1930, portanto, fixou mais ou menos aquela imagem e aquilo transmite qualquer coisa aos seus clientes. Claro que, obviamente, um adepto de um clube não é necessariamente um cliente, mas há um ponto interessante aqui, já que estamos a falar de branding, que é o rebranding das Juventus. O rebranding das Juventus não é só a mudança daquilo que é a oval que eles tinham ao peito, passar aquelas letras estilizadas e aquela espécie de escudo em forma de letra. É a própria letra, é criada uma fonte própria, chamada Juventus Fans, que é exatamente aquela letra que vai ser usada em tudo quanto é comunicações exteriores do clube. E é também uma outra questão, que é a atualização disso para aquilo que é o merchandising da Juventus, a fusão entre aquilo que é um clube de futebol e mais uma empresa de moda. Estamos a falar de empresas, estamos a falar... Nuno, desculpa só interromper, ainda claro. Por cima, tens toda a razão no que estás a comentar, ainda por cima, num clube conhecido como La Vecchia Signora. Exatamente. É passar da velha senhora para a nova senhora. Exatamente. Exato.
há uma outra questão interessante, uma reflexão que podíamos fazer, que é as empresas fazem o rebranding quando às vezes querem reposicionar no mercado para novos mercados ou para novos segmentos, setores, etc. Ora, o futebol é o segmento, não há reposicionamento possível, é jogar futebol 11 para 11. O que é possível fazer? Ter uma imagem diferente no futebol, com jogadores mais jovens, jogadores que têm mais presença nas redes sociais, com jogadores. Estamos a falar de coisas que são paralelas ao futebol, porque o adepto aquilo que quer ver é 11 para 11 e o seu clube a ganhar. E, portanto, é de facto uma tarefa muito, muito, muito espinhosa vender esta ideia, ser arrojado nestas ideias, porque fazer uma lavagem de um logo é uma coisa, quer dizer, eu não diria que é simples, porque mexe sempre com a paixão dos adeptos e com o próprio board do clube, mas não é a coisa mais difícil. O mais difícil é mudar sistemas, processos, lettering, a ideia do próprio negócio do clube, que negócios é que o clube quer fazer, que tipo de posicionamento é que quer ter. Essa é que é a dificuldade de um rebranding a sério, e isso custa não só muitos milhões, como é preciso perseverança e é preciso ter um plano. E aqui a questão é, houve plano quando, por exemplo, eu não acompanhei esse processo, mas houve um plano quando foi a mudança de logo do Sporting. Eu imagino que sim, a atualização da imagem do Sporting deve ter sido importante para o clube naquele momento, foi importante para cortar com o passado, e portanto é obviamente um primeiro passo para um futuro que o clube deseja de uma outra forma. Portanto, essas são as três reflexões que eu punha em cima da mesa para o nosso debate. Talvez o Jorge possa dar algum insight nesta questão da mudança de logo do Sporting. E vamos eu pelo menos não tenho nenhum. Vamos ouvir ao Jorge. Jorge, precisamente o nosso mote foi o rebranding da marca Sporting, que ainda vamos ver o que é que aí vem, o que é que vai ser delineado. Gostaria que me desse aqui alguma reflexão relativamente àquilo que poderão ser as mudanças nesse processo em concreto e falar um bocadinho daquilo que são os desafios do rebranding de uma forma mais generalizada. Sim, antes de mais cumprimentar o professor Daniel Sá e dizer que, obviamente, que o branding é fundamental hoje em dia para os clubes, na forma como comunicam, quer nas redes sociais, quer na comunicação institucional. De resto, o Sporting já tinha mudado de símbolo, se nos recordarmos, em 2001, e, portanto, não é um símbolo tão antigo, e basta olhar para os exemplos da Premier League. No século XXI houve 5 clubes a mudarem os seus emblemas, sendo o mais recente o West Ham, mas Arsenal, Tottenham, o próprio City mudou o seu emblema, e o Leeds também, nesta última subida de divisão, acabou por também fazer alteração ao seu logótipo, e obviamente, e olhando para estes 5 exemplos, é fundamental fazê-lo com os adeptos e com os sócios. Não tenho a certeza, sendo que havendo uma alteração profunda no logotipo, no caso do Sporting Clube Portugal, terá que ser sempre aprovado em Assembleia Geral, e daí a importância, de serem ouvidos os adeptos. Julgo que até foi, não tenho a certeza de memória, mas acho que até foi o West Ham que fez quase uma consulta e um desafio aos adeptos para que propusessem símbolos para poderem depois escolher. E a verdade é que, obviamente, uma marca e um clube, o professor Daniel dizia que são marcas com 100 anos, é verdade, e olhamos para esses 100 anos de história do Sporting, ou 115 anos de história do Sporting Clube Portugal, e a verdade é que estamos a falar de já 5, 6 logotipos ao longo da história e sempre com atualizações, e portanto não me choca essa atualização. Reconheço a importância, e o Vinha falava há pouco da questão das Juventus, obviamente que é importante, em termos de comunicação e da criação da marca, internacionalização da marca, obviamente que será, acredito eu, importante. Agora basta olhar para o exemplo e para a diferença que foi a alteração do patrocinador das camisolas e do merchandising oficial do clube. Quando o Sporting Clube Portugal passa de Macron para Nike, a diferença em termos de receitas, obviamente muito empurrada pelo título nacional, esse aumento de receitas muito significativo no primeiro ano de Nike, mas ainda assim acredito que, se formos comparar os números de 2022 ou 21-22 com o último ano de Macron, obviamente
que acredito que tenha tido impacto grande. E nesse sentido, quer as marcas a que os clubes se associam, quer o próprio branding e aquilo que pretendem para a internacionalização da marca, acredito que seja importante, mas como disse, acho sempre fundamental que uma questão tão profunda como a alteração do logotipo para os adeptos, porque é uma questão fundamental e importante para os adeptos, tem que ser feita com os sócios, com os adeptos e nunca contra os sócios e adeptos, e portanto deixava sobretudo este alerta porque me parece relevante. Daniel Sá, tivemos aqui várias reflexões colocadas em cima da mesa, tanto da parte do Nuno Vinha como da parte do Jorge Faria de Sousa. Eu iria introduzir uma outra que é, enfim, mais ou menos já que vai de encontro àquilo que o Nuno colocou também, que tem a ver com este aspecto da internacionalização das marcas e da justificação muitas vezes que os clubes dão para fazer o rebranding, de forma a que o clube tenha aqui seja catapultado mais a nível internacional. Sabemos do enorme desafio que os clubes portugueses têm pela frente no sentido de captarem mais público no estrangeiro, até porque nós daqui a uns anos vamos ter a negociação conjunta dos direitos televisivos e, portanto, será preciso todo esse trabalho conjunto para tornar a liga mais atrativa e depois cada clube vai fazendo o seu trabalho individualmente, mas até que ponto é que o rebranding de uma marca desportiva torna essa marca mais atrativa aos olhos de outros públicos, nomeadamente os internacionais? Depende, ou seja, em cima dos comentários acertadíssimos, na minha opinião, do Nuno e do Jorge, justificar uma mudança de marca com aumento da atratividade internacional, eu acho palavras bonitas, mas eu, se fosse sócio do futebol, do Sporting, gostava que me explicassem exatamente em quê, porque isto pode ser pura poesia para justificar isto. Com o quê? Expliquem-me exatamente. De novo, numa Assembleia Geral, mais importante do que pôr os sócios a discutir se é um leão, ou se vai passar a ser uma leoa, ou se são 2 leões, ou um leão mais gordo ou mais magro, que é perfeitamente irrelevante, é qual é a estratégia que está por trás. E nós sabemos que o Sporting tem, como foi dito agora, 115 anos, tem o percurso absolutamente incrível que nós conhecemos, tem o ecletismo, que é uma característica fortíssima. Recordo também esta imagem de um clube com muitos títulos europeus em várias modalidades, está aqui uma série de eixos que são centrais, mas eu gostava de perceber, ok, o Sporting mais internacional, o que é que isto quer dizer, exatamente? Ou seja, vai ter agora no seu plantel do futebol 30 nacionalidades diferentes a competir, vai abrir mais escolas do Sporting noutros sítios, vai participar noutras competições internacionais, vai disponibilizar uma nova plataforma específica de Sporting, do streaming, que os indonésios vão passar a gostar de ver os jogos de voleibol do Sporting. Não sei. Se vai ser mais interativo, por exemplo, nas redes sociais, não é? Exatamente. Com esses públicos. Ou seja, tudo isto é um potencial. Vai abrir um hotel Sporting em Bangkok, acho ótimo, estão a ver? Ou seja, o que é que está por trás para justificar isto? Porque, de novo, nós podemos dividir, e vamos utilizar o exemplo do Sporting, os adeptos em 7 níveis diferentes. Desde o nível 1, que é o hard user, que é o adepto que vive o Sporting todos os dias, 24 horas, e sabe tudo e consome tudo, até ao adepto número 7, vamos já ao extremo, que é a pessoa que se diz do Sporting, nem sabe o nome de 3 jogadores atuais da equipa, é sportingista porque sim, mas não liga absolutamente nada. Quem neste momento paga e é consumidor do Sporting, normalmente é os níveis 1, 2 e 3, são as pessoas que compram bilhetes, compram camisolas, compram isto, compram aquilo. Significa isto que quase todos os clubes têm do segmento 4, 5, 6, 7, portanto, o nível de desinteresse vai baixando. A maior parte dos clubes, não é só os portugueses, os europeus, os grandes europeus também, não ganham dinheiro com eles. E, portanto, pode haver aqui uma tentativa, não ganham porque, de facto, eles não querem ver 90 minutos de futebol, mas nós temos outras coisas para lhes vender, porque as marcas têm um peso significativo. Portanto, se a estratégia tiver estas coisas todas que aqui estão e justifica esta questão do aumento da internacionalização, eu acho ótimo e acho decisivo para a sustentabilidade financeira dos nossos clubes. Se for uma justificação poética, bem, deixem estar como está e não mexam. Deixa-me dar aqui um exemplo para aquilo que estava a dizer. Imagino que o Sporting fazia uma parceria com o Pestana e com o Cristiano Ronaldo
que já têm eles próprios uma parceria para o prestar na CR7. Exatamente. Imagina, esse é o tipo de parcerias que faria sentido para a internacionalização. A partir de agora, cada Exato. pestana no mundo do CR7 tem um piso ou tem 3/4 do Sporting. Estão a ver? Ou seja, o lettering é igual àquilo que é usado pelo Sporting, imagino. Ou tem o merchandising do clube, ou parte do merchandising do clube à venda na loja do hotel. Ponto 1. Correto. Como posicionamento, imagina o paradoxo que é, internacionalmente, o Benfica ser conhecido como o Benfica de Portugal, que é o Sporting Lisboa e Benfica é conhecido como o Benfica de Portugal, e o Sporting Clube Portugal é conhecido como o Sporting de Lisboa. Alterar essa dinâmica poderia ser uma coisa que seria algo... Eu acho até que tem muito a ver com isso, sinceramente. Eu acho que esta alteração de estratégia, eu julgo que passa muito por isso, porque naturalmente irrita os sportinguistas quando na UEFA ou meios de comunicação internacionais chamam ao Sporting Lisbon e não Sporting Clube Portugal. E portanto eu julgo que terá muito a ver com isso, ou pode ter muito a ver com isso, e depois com o crescimento da marca Sporting num panorama internacional, esta alteração da estratégia de imagem do Sporting. O que o professor estava a dizer é que não basta desejar muito, é preciso ter um plano específico, é preciso investir diretamente nisso, e estamos a falar de investir muito dinheiro. Eu não sei exatamente quanto é que a Juventus gastou neste rebranding, mas foi muito dinheiro. Sim. A Itália é conhecida como um dos países do design, obviamente que sim, e obviamente que tem lá gente competentíssima e fantástica para isto, mas isto custa muito dinheiro, mesmo muito dinheiro, e obviamente no caso da Juventus tem que ser patrocinado pelas empresas que estão ligadas ao setor automóvel. Vamos acompanhar, claro. E certamente se calhar voltar à análise neste jogo económico. Daniel Sá, muito obrigado pela presença mais uma vez neste jogo económico, quanto consigo para outros temas que possamos trazer aqui ao jogo. Já a seguir trazemos então as escolhas dos nossos comentadores.